Não é palavras pode dar, palavras um ombro amigo, uma força, mas só quem pode solucionar a dor da alma é o Espírito Santo de Deus, que ele vem, ele conhece todas as coisas e ele conhece até onde vai o profundo da dor. Então ele sim, é só ele, não há outro amigo igual a Jesus, não há não, só ele é o verdadeiro amigo que nos socorre nas horas incertas. É assim como ele socorreu Eliseu, quando Eliseu foi acolhido, né, pela viúva, pela aquela mulher ali que não tinha marido, tinha filhos, tinha um filho, e ali quando Eliseu chegou naquela casa ali, aquela mulher só tinha um pouquinho ali para preparar, e era para ela e o filho dela, e depois daquilo ali, ela iria morrer. Mas com Jesus, o pouco se torna muito. Então, nessa manhã eu venho dizer para cada um de vocês que com Jesus, o pouco que você está passando, ou o pouquinho que você tem na botija, Deus vai fazer multiplicar. Você crê? Deus vai fazer multiplicar, vai florescer no seu jardim, né? Assim como ele fez ali, como quando ele chegou, Elias chegou ali naquele lugar ali, né? Eliseu chegou naquele lugar e ele encontrou o filho daquela mulher ali, desacordado, morto, né? E ele pediu para o seu servo ir ali com o cetro, com o seu bordão, o cajado que ele tinha na mão, colocar sobre a criança e dar a vida. Mas o milagre não aconteceu imediatamente. Foi preciso ele vir pessoalmente para Deus mostrar a ele que mais uma vez o poder de Deus tinha que ser derramado através da vida de Eliseu. E ali foi, e Deus operou o milagre quando ele chegou, tocou naquela criança e rogou ao Pai. O milagre aconteceu e Deus tornou a dar a vida àquela criança de volta. Mesmo assim é comigo e com você. Tem propósito que Deus tem para a nossa vida, que não é para a vida de outra pessoa, nem para a vida de ninguém. Mas o propósito é para mim e para você passar. Se o vale é para você passar, então passe pelo vale. Se a dor é para você passar, então passe pela dor, cantando e bendizendo o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor Jesus, quem tem que ser exaltado e quem tem que ser glorificado na nossa vida, né? Às vezes as pessoas não entendem quando você clama, quando você chora, quando você grita, rogando ao Pai por um milagre. Mas só quem sabe a necessidade do milagre que precisa é cada um de nós. Então a gente sabe o nosso milagre que a gente precisa. Então se você é uma pessoa que precisa de milagre, busque a Deus. Rogue a Deus, clame, grite, implore a Deus por um milagre, porque Deus é poderoso para ouvir a sua e a minha oração. Ana era uma mulher que ela vivia angustiada e aflita, pedindo a Deus um filho, né? E o Senhor Jesus, ele atendeu. Eu vou ver aqui, minha gente, logo aqui, tá chegando mensagem aqui para mim. É mensagem, pessoal, chegando aqui para mim. Eu tô gravando aqui e as mensagens vai chegando, né? Então, tô procurando aqui, minha gente. E como eu estava dizendo, né, para cada um de vocês aqui, através desse conteúdo, através da live aqui, né, minha gente, que Ana, ela era uma mulher que ela vivia à procura de um milagre. Ana vivia à procura de uma restauração dentro de si, dentro do seu ventre. E Ana sempre persistia buscando ao Senhor. Ana, quando ia perante Deus, Ana ali chorava, Ana pedia a Deus com o coração e com a alma. Ana pedia a Deus um filho, né? O que é hoje em dia, muitas das vezes, tem pessoas que lutam para não ter um filho. E Ana clamava ao Senhor pedindo filho, porque ela queria ter a satisfação de ter um filho, ter um fruto gerado dentro dela, né? E ali de tanto Ana pedir, de tanto Ana persistir ali, Deus ouviu
a oração de Ana. Então, quando eu e você, a gente insiste, persiste em buscar a presença do Senhor, em buscar a Deus com sinceridade, com dignidade, né? Quando a gente busca o Senhor, Deus de lá do alto sublime trono, Ele ouve a minha e a sua oração, assim como ouviu a oração do profeta Eliseu, assim como ouviu a oração de Elias também. É o mesmo Deus que escuta a minha e a sua oração. Eliseu era homem em carne, Elias também era homem em carne, Ana era uma mulher em carne, e eu e você também somos seres humanos em carne e osso. Temos corpo, alma e também temos espírito. Então o Senhor, Ele escuta a minha e a sua oração. Quando a gente retrata das histórias bíblicas, a gente muito se maravilha com o cuidado que Deus tinha e Ele continua tendo para com cada um de nós. Às vezes, quando é para a gente seguir um caminho fora do que Deus quer, né? Sempre Deus vem na nossa consciência e na nossa alma, não é por aqui, é por aqui. Então temos que procurar ouvir a voz de Deus, porque a voz do Senhor, ela soa como voz de trovão. Ela é uma voz mansa, meiga, humilde, doce e agradável. Então que nós possamos saber entender a voz do Pai, que nós possamos bater, persistir, não desista. Eu venho dizer para vocês através desse conteúdo, não desista de clamar, não desista de buscar o Senhor. Por diversas das vezes pode alguém se incomodar com a sua petição, com o seu clamor, mas lembre-se sempre, como eu estava falando de Ana aqui, Ana, se Ana fosse olhar para todos aqueles, né? O profeta Eli, ele até pensou que Ana estava embriagada, de tanto Ana chorar ali na presença do Senhor, de tanto Ana estar insistindo, persistindo e buscando a presença do Senhor. Então ele teve ali Ana, né, como que Ana tivesse embriagada, e Ana não estava lúcida, mas ela estava com a vida no altar, buscando a presença do Altíssimo, do poderoso Senhor Jesus, porque Ana sabia da necessidade que tinha e ela sabia em quem ela podia contar. Então eu venho dizer para vocês, nem todo mundo que diz ser seus amigos é aquelas pessoas que você pode contar. Então o verdadeiro amigo, Jesus de Nazaré, ele está disposto sempre a ouvir a minha e a sua oração. Não desista, persista em clamar, em buscar o Senhor. Se for um filho que está desviado, se for uma cura, se for uma libertação, for um esposo que precisa de um renovo, precisa ter um encontro com Deus, se for você próprio que precisa ter um renovo com Deus, a sua alma for para ter um renovo com Deus, busque ao Senhor enquanto é tempo. Não desista de pedir ao Senhor, persista buscando ao Senhor. Porque quando a gente persiste em buscando a presença do Altíssimo Jesus de Nazaré, a gente vai ver a cura, a gente vai ver a libertação e a gente vai encontrar paz para a nossa alma. O que seria de nós se não fosse Jesus para trazer paz para uma nação onde estão os homens sendo amantes de si mesmo? É filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Hoje em dia é várias coisas em noticiários, quando a gente coloca no jornal para assistir, é muita coisa feias, horríveis, que a gente está vendo o que está acontecendo. Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor Jesus. E muitas pessoas ainda não crê na volta do Filho de Deus, não crê nem que o Filho de Deus existe. Muitas pessoas acham que está vivendo no mundo por viver no mundo paralelo, onde está aqui e aqui acabou-se. Não. Depois da morte segue-se ao juízo. O juízo de Deus é sem perdão e sem misericórdia, porque houve o tempo de você se arrepender aqui, enquanto você está vivendo aqui. Então, quando a gente está vivendo na vontade do Senhor Jesus, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, muita gente acha que não vai para o julgamento, vai participar também do julgamento, mas esses já não vão ser julgados pelos pecados aqui, porque os pecados foram perdoados em Cristo Jesus, mas sim vão ser julgados pelas obras que fizeram diante do Senhor aqui na terra.
E aqueles que no dia do arrebatamento estiverem vivos vão ser julgados pelas práticas aqui e pelas obras também do que fizeram aqui diante do Senhor Jesus. Então, é bom sempre a gente estar lembrando sobre essas coisas, porque tem pessoas que acham que aqueles que morreram em Cristo não irão para o tribunal. Todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo. Povos, línguas, nações, raça, tribos, todos vão comparecer. Rico, pobre, branco, preto, pardo, amarelo, todos vão comparecer ante o tribunal do Senhor Jesus. Agora, eis a diferença do que serve a Deus e do que não servem ao Senhor. E eis a diferença daquele que morreu em Cristo e mesmo aqueles que servem a Deus que forem arrebatados, né? Tem essa diferença aí muito grande aí. Aqueles que morreram em Cristo vai sim comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí você pode perguntar, mas para quê, irmão? Se já morreram em Cristo, seus pecados foram perdoados, para prestar conta diante de Deus do que fizeram para Deus aqui na terra. Então tudo que a gente faz para Deus está sendo anotado no caderno de Deus, para no dia, mesmo que Jesus venha só para nós. A gente vê acontecimentos aí que Deus está vindo só para a pessoa individual, mas vai haver o grande arrebatamento que vai acontecer mundialmente para todas as nações. Então, Deus está vindo esses tempos aí preparando pessoas e levando unicamente aquela pessoa. Então, quando aquela pessoa ali é levada em Cristo Jesus, seus pecados naquele momento ali foram perdoados e jogados no mar do esquecimento. Mas eles vão comparecer ante o tribunal do Senhor para apresentar as obras que fez diante do Senhor. Se fez ou se não fez diante do Senhor, vamos ter que apresentar e prestar conta diante de Deus e como que a gente fez a obra do Senhor, se a gente fez relaxadamente ou se a gente fez por amor diante de Deus. Então tudo isso aí é bom sempre a gente estar lembrando através aqui do canal a vocês. E vou deixar um versículo aqui para a gente encerrar a live aqui, em Êxodo 25, primeiro, que diz assim: então falou o povo, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se move voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Veja, voluntariamente, como eu já disse aqui, falei sobre o tribunal de Cristo e aqui Deus está confirmando a palavra, né? A gente temos que dar para Deus a nossa oferta voluntária. A gente não pode ser forçado de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta em sacrifício, em louvor, seja uma oferta em dinheiro. A gente não pode pegar e dar forçado, a gente temos que dar com a nossa alma e com vontade de ofertar a Deus. E a oferta também, que quer dizer aqui também, é em louvor. A gente, quantas das vezes, Deus ele quer que a gente dê a oferta em louvor. Às vezes a gente está no nosso ambiente, dentro do nosso lar, e a gente diz mesmo assim: Senhor, mas eu estou tão aflito, tão angustiado hoje, eu não consigo, Senhor, te louvar. Mas é aí que Deus ele quer que a gente louve a Ele, porque através do louvor Deus vai quebrando barreiras, Deus vai quebrando qualquer empecilho e qualquer embaraço que estiver sobrevindo sobre a nossa vida. Por diversas das vezes Deus livra cada um de nós e a gente não sabe qual foi o livramento que Deus deu. Às vezes é um conteúdo que está assistindo, às vezes é um lugar que a gente vai que Deus ele está livrando. Às vezes a gente nem acordou ainda e o Senhor está livrando até no meio do sono. Deus muitas das vezes está alertando e quer que a gente se levante para dar a Ele o sacrifício de louvor, o sacrifício de oferta. Tem pessoas que dizem mesmo assim: eu não vou ofertar não, porque a oferta é para pastor, a oferta, então não dê. Se você tem a sua consciência que vai dar e a oferta não é para Deus que você está dando, não dê a oferta, porque é sacrifício de tolo. Então, quando você tem a plena convicção que você está ofertando para Deus e que você sabe que da parte do Senhor Jesus só tem coisas boas a receber, né? Principalmente saúde,
e prosperidade da parte de Deus espiritual, porque coisas material a gente pode adquirir aqui. Se for um objeto, um dia se acaba, mas a nossa vida com o Senhor, ela é eterna. A nossa vida com Deus, ela é plena. Então, o que a gente temos todos os dias que ter na nossa consciência é em lutar todos os dias para se firmar na presença do Senhor Jesus. Né? O Senhor, ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza, ele entra com salvação, ele entra nos presídios. Deus, ele entra aonde eu e você, a gente não pode entrar através do sacrifício que a gente faz perante o Senhor Jesus. Então não é em vão quando a gente fala e quando a gente faz para Deus o sacrifício de coração, como aqui fala, voluntariamente. O que é voluntariamente? É você por conta própria, você fazer por amor. Vou citar um pequeno exemplo aqui. Quando tem alguém tipo, precisando de uma ajuda, tem alguém ali que está, uma irmã, está com uma pilha de roupa para lavar ali e não tem, e ela está enferma e não tem quem ajude ela ali a lavar aquelas roupas. Então, se você conhece da necessidade da irmã, você pode ajudar a irmã voluntariamente, amém? Então, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Os cachorros latindo, minha gente aqui. Então que o Senhor Jesus, ele venha abençoar mais e mais a vida de vocês. E quando vocês for ofertar algo ao Senhor, eu falo em oferta, não só em oferta de dinheiro, mas eu falo em oferta em louvor. Se você vai pregar a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, busque a palavra de Deus, porque não basta só saber falar bonito, pregar bonito, mas tem que ser da parte de Deus, que tem que vir a oferta. Deus tem que receber. Você, quando proclamar a palavra do Senhor, ele tem que receber com um som agradável, com um cheiro suave, para com que o seu sacrifício seja recebido e seja recompensado da parte do Senhor Jesus, amém? Então vamos orar para com que o Senhor Jesus, ele faça um mover na vida das famílias, né? As famílias estão sendo bombardeadas aí e tem pessoas que não estão apercebidas para isso. E Satanás está dando uma rasteira, destruindo, fazendo a destruição completa nas famílias. E muita gente achando que é normal. Não é normal. Isso aí é Satanás que está usando pessoas para tirar a paz, para destruir os lares, usando muitas das vezes as Dalilas da vida para destruir os casamentos, usando também as mentes humanas, né, para destruir os lares. Então vamos orar e orar também em prol da juventude, da casa do Senhor, aqueles também que ainda não são salvos. Vamos orar, interceder ao Senhor, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, que Ele vai aonde eu e você não pode ir, orando pelos colégios, né? Porque muitas das vezes sabemos que Satanás, ele tem usado pessoas também dentro dos colégios. Eu estou falando de muitos acontecimentos que a gente está vendo nos jornais, que está acontecendo aí. Mentes humanas que está se deixando se levar aí. Então vamos ter bastante cuidado, né? Eu ainda vou trazer um conteúdo aqui, alertando muitos pais aqui sobre algumas coisas que está acontecendo através das redes sociais, com muitos jovens aqui, principalmente jovens dentro da casa do Senhor, tá bom? Então vamos orar ao Senhor Jesus por mais um dia que Deus tem nos concedido, por tantos livramentos e pelo dia que a gente vamos passar na presença do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos orar. Altíssimo e maravilhoso Deus Pai, Senhor, viemos estar, Jesus, em sua presença, meu Deus, numa corrente de oração, Senhor, te apresentando, entrando no alto e sublime trono, meu Senhor Jesus, do teu altar, Senhor. Desde já, viemos te pedir, ó Deus, perdão por nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, Senhor. Somos falhos e pecadores, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, santo e poderoso, que foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, santo,
por remissão de nossos pecados. Meu Senhor Jesus, eu venho te pedir, te rogar nessa manhã, nessa hora, nesse dia, Senhor, pelas famílias, meu Senhor Jesus, meu Pai, pelas famílias que estão enlutadas, console a alma, dás o conforto, Espírito Santo de Deus, para as famílias. Senhor, eu venho te apresentar, meu Deus, as famílias que estão em separação, em contrito, em discórdia. Quebre o arco, corte a lança, entre nas famílias, meu Senhor Jesus, e desfaz todos os embaraços. Repreende as Dalilas da vida, Senhor. Vigia, meu Senhor Jesus, a mente do teu povo todos os dias, ó Pai. Nos ajude a vigiar e nos ajude a estar de atalaia, meu Senhor Jesus, todos os dias para as diversidades do mal. Unge os nossos passos, os nossos pés. Meu Deus, não nos deixe olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que a gente venhamos olhar para frente, rumo a Canaã, meu Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, eu venho te pedir, brinda, meu Senhor Jesus, nossos filhos nos colégios, meu Senhor Jesus, nas faculdades, meu Senhor Deus, ó meu Pai. Senhor, eu venho te pedir nas creches, Senhor, venha cuidando de cada jovem, cada adolescente, cada criança. Meu Senhor Jesus, meu Pai, que nesse dia, Senhor Jesus, vidas venham ser alcançadas, libertas pelo poder da oração, pelo poder da palavra, Senhor Jesus, meu Deus. Eu venho te apresentar aquelas irmãs, Senhor Jesus, de círculo de oração. Meu Deus, eu venho te apresentar, meu Pai, irmão Samuel, a sua esposa, irmã Marlene, meu Senhor Jesus, meu Pai, estenda suas mãos, restaure a saúde do teu servo, meu Senhor Jesus, o órgão que está para aniversariar, meu Senhor Jesus, meu Pai. Desperta, meu Senhor Jesus, meu Pai, aqueles que estão acomodados, parados, meu Senhor Jesus. Ó Deus, por qualquer coisa, colocando empecilhos, embaraços na mente, meu Senhor Jesus, meu Pai. Repreenda as enfermidades, dá saúde a quem está precisando de saúde. Visita, ó Deus, quem está com problema de artrose no joelho, na coluna, com problema na coluna, dores de cabeça, pressão alta, pressão baixa demais, Senhor. Colesterol alto, são tantas enfermidades, ó Deus, que está assolando, quem está com a Covid, quem está com a dengue, meu Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, aquelas pessoas que estão com mal de Parkinson, com câncer, meu Senhor Jesus, com problema de diabetes, ó Deus, eu venho repreender, ó Deus, pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nessa manhã, nesse dia, nessa hora. Aqueles que estão cuidando dos seus afazeres, da sua lida, seja lavando uma louça, seja arrumando uma casa, seja cuidando dos seus animais no campo, no quintal, meu Senhor Jesus, dá livramento, meu Senhor Jesus, meu Pai. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, ó Deus, visita aqueles que estão no trânsito, que estão no seu ambiente de trabalho, Senhor. Não importa qual seja, ó Deus, vai livrando, vai protegendo e vai cuidando, meu Senhor Jesus, aqueles que estão morando de aluguel, liberta, Senhor, das suas casas próprias, meu Senhor Jesus, meu Pai, aqueles que louvam o teu nome, limpa a garganta, dás um banho do Espírito Santo, Senhor, enche da graça, enche do poder, enche da misericórdia, meu Senhor Jesus, eu venho te apresentar, ó Deus, aqueles que estão passando por momento de depressão, Senhor. Meu Deus, visita, meu Senhor Jesus, esse jovem, essa criança, o ancião, o mais maduro, o velho, Senhor, vai visitando, meu Senhor Jesus, e liberta, ó Deus, das depressões, liberte do estresse, do aperreio, traz paz, ó Deus, para a alma, traz paz para os lares, meu Senhor Jesus, eu venho te apresentar meus vizinhos, Senhor. Visite, ó Deus, cada vizinho meu, Senhor, aqueles que estão precisando de saúde. Vai visitando, eu não conheço, ó Deus, eu posso não conhecer nome, nem sobrenome, nem o endereço, mas o Senhor conhece, ó Deus, a cada um pelo nome, pelo endereço e o sobrenome. Visite, ó Deus, o meu lar, meu esposo, meus filhos, vai dando livramento, ó Senhor, meu esposo no trabalho, dá livramento a meus filhos, meu Senhor Jesus, meu Pai. Visite a nossa alma, a nossa vida, traz paz, gozo. Deus, eu venho te pedir pelos ó Deus, que estão entubados, que estão internados, que estão respirando por ajuda de aparelhos, aqueles, ó Senhor Jesus, que já estão, meu Senhor Jesus, esperando só a hora de partir. Tenha de misericórdia, ó Deus, aqueles, meu Deus, que ainda não são salvos. Envia, ó Deus, um anjo seu para salvar as almas. Não deixe, ó Deus, as almas perecerem sem a salvação.
Meu Deus, Espírito Santo vai visitando cada clínica, cada hospital, cada pessoa que estão entubadas, meu Senhor Jesus, aquelas pessoas que sofreram um acidente, dás a vida, dás a alma, de volta, meu Senhor Jesus, dás o Espírito. Meu Senhor Deus e meu Pai, Senhor, eu vou te apresentar as crianças que estão nascendo nessa hora, nesse momento. Senhor Jesus, que venha com saúde, repreenda as enfermidades que está assolando nos úteros das mães, Senhor, que estão gestantes. Repreenda, meu Senhor Jesus, aquelas crianças, ó meu Deus, que têm autismo. Repreenda o autismo, Senhor. Traz a saúde, traz a energia, ó Deus, para essas crianças. Traz a sanidade. Meu Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus, Espírito Santo de Deus. Traz a convivência, ó Deus, entre as famílias. Meu Senhor Deus e meu Pai, eu venho te pedir, te rogar, são tantos pedidos de oração, Senhor. Visite, ó Deus, o campo missionário, o campo de batalha, Senhor. Visite os países, ó meu Senhor Jesus, que estão sofrendo bombardeios espirituais, Senhor. Eu venho te apresentar países que estão em perseguição, por amor do teu nome, são pessoas que estão morrendo, meu Senhor Jesus, meu Pai. Eu venho te apresentar, ó Deus, a família, meu Senhor Jesus, daquele homem, daquele servo teu, meu Deus, que morreu ali com um tiro no pescoço. Meu Senhor Jesus, proclamando, levando o teu ide. Meu Deus, console a sua família, seus filhos, suas filhas, sua esposa, seus familiares, ó Deus. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Senhor, nos ajude, meu Senhor Jesus, nessa hora. Senhor, ajude a liderança da sua igreja. Venho te pedir pelo irmão Alexandre, a sua esposa, irmã Edna, meu Senhor Jesus, meu Pai, vai ajudando o nosso pastor Roberto, nossa irmã Iraci, vem ajudando, meu Senhor Jesus também, meu Senhor Jesus, o pastor Elton José Alves, a sua esposa também, meu Senhor Jesus, irmã Judite. Ajude, meu Senhor Jesus, cada campo, meu Senhor Jesus, que proclama a sua palavra. Ó Deus, eu venho te pedir e te rogar, Senhor Jesus, meu Pai, nos prepare para no dia da sua volta a gente estar como servo prudente de atalaia, meu Senhor Jesus, que nesse dia vidas venham ser alcançadas e libertas, desde agora e para sempre. Esta noite, oh, aleluia, adore a Ele, exalte a Ele, porque a Ele deve ser tributado toda adoração, todo louvor, toda exaltação, porque Ele é Deus. Eu sinto a graça dele nesta noite entre nós. Este culto solene, aleluia, aonde trazemos a memória, o sacrifício que Ele fez por nós. O texto a qual foi lido nesta noite, aleluia, nos remete ao cenário aonde aquelas mulheres estavam preocupadas. O Senhor Jesus, Ele celebrou a Santa Ceia com os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que após Ele celebrar aquela Santa Ceia, bendito é o nome do Senhor Jesus, Ele vai se dirigir para um lugar bastante conhecido por Ele, um lugar de oração, onde Ele entrava, aleluia, para orar, para entrar em comunhão cada vez mais com o Pai, chamado Getsemane, prensa de azeite, um lugar onde as azeitonas eram esmagadas, prensadas, até verter o azeite, aleluia, puro, que era usado naquelas épocas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Ele separa três de seus discípulos e entra, aleluia, naquele horto, naquele lugar de oração, para buscar ao Pai. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E os evangelhos sinóticos vão relatar esta história, mas Lucas, o médico, aleluia, ele vai um pouco mais além. Ele vai descrever o sofrimento do Cordeiro de Deus que se iniciaria naquele lugar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus deixa os discípulos um pouco mais para trás e vai a um lugar além orar, a Bíblia vai dizer que Jesus agora começa a orar intensamente, aleluia, porque ali ele estava sentindo o peso de carregar todo o pecado da humanidade, aleluia. Ele era homem, mas era 100% Deus, e ele já sabia, não vai ser fácil, é difícil, como homem ele não poderia suportar
ele já via a igreja de Josué Balbino hoje reunida, celebrando a 10ª Santa Ceia. Ele viu o presbítero Ronaldo, que antes não servia para nada, mas hoje estaria aqui adorando, glorificando a Ele, exaltando o seu santo nome. Ele viu você sentado, Josué Balbino aqui, reunida para o adorar, e ele dizia: olha, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Valeu a pena ele suportar, valeu a pena ele tomar o cálice, porque hoje nós temos liberdade para adorar, para glorificar, para exaltar a Ele. Valeu a pena, aleluia. Reflita agora, aonde você estaria? Como a tua vida estaria hoje se o cordeiro não suportasse o cálice, se o cordeiro não fosse morto para libertar a mim e a você? Que quando o povo está cativo, Deus manda Moisés para libertar o povo, e quando ele está prestes a mandar a última praga, ele diz: olha, ordena ao povo que pegue um cabrito de um ano, sem mácula, sem mancha, perfeito, aleluia, e sacrifique ele, e pegue o sangue deste cordeiro e passe nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite. Mas aonde tiver o sinal do sangue, quem tem o sinal do sangue aqui na sua vida nesta noite, o mal não pode te alcançar, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Ele até tentou, mas na tua casa tem o sangue do cordeiro, aleluia, e você tem liberdade para adorar, porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo por tua causa. E eles fizeram, obedeceram pelo seu sangue, e você nesta noite está livre para adorar a Ele, para exaltar a Ele, para glorificar a Ele. O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida, porque o preço foi pago. O preço foi pago através do sangue. Não foi prata, não foi ouro, não foi bronze, não foi euro, não foi dólar, não. Foi algo mais excelente, foi algo maior. Foi o sangue. Foi o sangue. Foi o sangue do cordeiro que foi vertido para a remissão dos nossos pecados. E o sacrifício do Êxodo já apontava para o Cristo. No Getsemane, Ele é o Senhor.